Olá, meus queridos inscritos aqui no canal do YouTube Professor Nilmar de Aquino, para neste vídeo nós comentarmos a prova de Direito Civil e de Processo Civil do TJ Pernambuco, tá? Ao todo, somando essas duas matérias, nós tivemos 16 questões. E aí eu vou dividir esses comentários, para também não ficar muito longo, né? Em dois vídeos. Hoje saem as 8 primeiras, 4 questões de Direito Civil e as primeiras 4 questões de processo. E amanhã eu trago as demais 8 questões de processo civil para a gente fechar, tá bom? Muita gente me pedindo também para comentar a discursiva, que caiu o processo civil, tá? Para a técnica judiciária e a área judiciária. Caiu o processo civil um caso, né? Um caso concreto para você resolver, né? Claro, você vai dissertar, mas para resolver lá ou solucionar a questão que o examinador levantava na discursiva. De todo modo, para o pessoal que está se preparando para o TJ do Estado do Ceará, foi uma prévia muito boa. Por quê? Porque você já antevê o que vai acontecer com o TJ do Estado do Ceará. Não para quem já é meu aluno, né? Porque para quem já é meu aluno, desde o concurso passado, eu bato nesta tecla. O cargo de técnico judiciário da área judiciária, que é ainda concurso de nível médio, e eu digo que ainda porque eu acredito, como outras pessoas também acreditam, que este seja o último concurso para a galera do nível médio nesse cargo, porque há uma tendência, né, que começou na esfera federal e vem, obviamente, ganhando muito força junto aos tribunais de justiça de outros estados. É que este cargo de técnico judiciário da área judiciária, ou seja, da atividade fim do tribunal, será um cargo de nível superior. O daqui, não vejo coisa diferente disso, não. No próximo concurso, nós teremos certeza o último concurso onde esse cargo ainda é de nível médio. Então, meu amigo, minha amiga, se você tem um nível médio ou então tem nível superior, mas não é das áreas específicas para os cargos que serão ofertados para o nível superior, se dedique para esse cargo de técnico judiciário, porque é um salário inicial já de 12 mil bruto. Eu tenho um vídeo no canal sobre essa remuneração, claro, bruta, né, dos cargos do TJ, analista, oficial de justiça e técnico judiciário. Mas preste atenção que no último concurso para técnico judiciário eu já dizia para os meus alunos, olha, a discursiva vai ser ou de processo civil ou de processo penal, não deu outra. No último concurso caiu uma questão de processo penal na discursiva. Então, a tendência nesse agora é de novo, vai cair o processo civil ou processo penal. Como no último já caiu o processo penal, eu até aposto mais, né, em processo civil para esse próximo. De todo modo, o TJ Pernambuco já mostrou que é isso que o tribunal quer, um candidato bem preparado em processo civil e em processo penal. Mas por quê, professor? Óbvio, meu amigo, vai ser o seu dia a dia, o seu cotidiano em uma vara civil ou numa vara criminal ou ainda num juízo único que acontece naquelas comarcas de pequeno número de habitantes, onde o juízo é único, trabalha com os dois. Então você vai trabalhar com processo civil e processo penal ou processo penal. Por isso que o tribunal não quer um candidato que chegue no dia lá da sua posse totalmente zero nessas duas matérias. Não quer. Quer um candidato que tenha pelo menos o mínimo de conhecimento. Saiba o métier básico do rito comum. É isso que o Tribunal de Justiça quer. E o daqui com especialidade. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará já vem batendo essa tecla, porque eles notaram que com um investimento na figura do técnico judiciário é possível contratar 2 técnicos e é mais barato do que um analista, ou é mais produtivo que um analista. Então, eles estão querendo, por isso que nesse concurso vai ser o cargo com o maior número de vagas. O indicativo está aí.
E você que não tem base em processo civil e em processo penal, você não vai passar porque você não sabe dessas duas matérias. Meu amigo, não realmente perca tempo com isso. O concurso está aí batendo as portas. Daqui a pouco, nós vamos ter edital na praça. Eu não acredito edital depois de novembro. Então, em outubro ou no mais tardar novembro, nós teremos edital na praça e prova no início do próximo ano. Eu acredito fortemente em prova para depois do carnaval. Mas depois do carnaval, ainda no mês de fevereiro, né? Depois do carnaval, o ano todinho não. É para depois, logo, do carnaval, sim, depois, já no mês de fevereiro, tá? Então, pessoal, estude processo civil e processo penal. Você que é da área policial, está querendo migrar para o TJ, porque realmente é uma excelente oportunidade, aí é que você tem que se dedicar, meu amigo, tá? Claro, pessoal de analista, de oficial de justiça, não vou nem dizer, né? Que tem que saber civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional e administrativo. E bem, mas o pessoal do técnico, ele é onde a banca vai pegar mais pesado aqui, tá? Em relação ao concurso do TJ Pernambuco, eu me decepcionei com a prova de Direito Civil. Com a prova de processo, não. A prova de processo estava até divertida, dava uma certa emoção ali resolver as questões para o candidato. Agora, a de Direito Civil foi muito simplória e eram só 4 questões, né? Então, eles bateram muito em processo civil, foram 12 questões, ou seja, o triplo de Direito Civil, dando exatamente a mostra o que eu estou dizendo. A banca vai pegar mais pesado no procedimento, principalmente para você que é técnico, processo civil e processo penal. Se você for olhar a prova do TJ Pernambuco, você teve o maior número de questões de processo civil, o maior número de questões de processo penal e ainda teve a discursiva de processo civil. Te pergunto, quais são as 2 matérias mais importantes? E aí você vai chegar lá, não achando que ler uma leizinha ou outra vai dar certo? Pense para chegar bem preparado e não deixar escorrer pelos dedos, tá? Essa oportunidade, beleza? Então, já sabe, aqui nós temos o melhor curso de processo civil e de processo penal para tua preparação séria, para você chegar lá no dia da prova realmente competitivo, beleza? Trouxe aqui, como eu disse, logo as 4 questões de Direito Civil. Vamos começar o vídeo por aí. Tá aí, ó, comentários das provas de civil e processo civil. Vamos lá, tá aí Direito Civil, 26ª questão. Durante a análise de um processo judicial, o servidor investido do cargo de técnico deve identificar corretamente a regra geral sobre o domicílio civil da parte autora. Segundo o Código Civil, considera-se domicílio da pessoa natural. Ora, questão aqui, meu amigo, para quem estudou com a gente, né? E principalmente pessoal de uma revisão rápida, que foi esse curso teórico, esse curso, desculpa, de questões, que foram 2 semanas, né? 2 semanas eu entreguei 4 blocos de questões comentados. O pessoal está careca de saber. Ora, meu amigo, domicílio é voluntário ou é necessário? E o domicílio voluntário simples é o local onde a pessoa fixa residência com ânimo definitivo, né? Claro, o domicílio da pessoa natural é exatamente esse que eu acabei de lhe dizer no curso, foi mais do que comentado. Então, observe que é o local de nascimento registrado em cartório? Não. O lugar onde ele estiver mais bem registrado, piorou. O local onde ela possui um carro, pelo amor de Deus. A assertiva correta de dado, o lugar onde estabelece residência com ano definitivo. Sem brincadeira, numa prova, eu sei que é para técnico judiciário, mas o examinador aqui de Direito Civil também foi muito simplório. Na minha modestíssima opinião, desprezou os candidatos, porque botar uma questão dessa, cara, para uma prova de tribunal, não existe. Pode olhar que o examinador de processo civil, em nenhum momento, ele discriminou o candidato, tá? Porque o cara é do nível técnico, né? E, portanto, cargo de nível médio, eu vou diminuir aqui o nível. Processo civil não teve uma questão tola igual essa aqui, não, tá? Mas é do jogo, existem também questões fáceis.
essa aqui eu diria tá de graça, é só para testar a sua sanidade mental, para saber se você é doido ou não, né? 26ª, D de dado. Vamos lá, vamos avançar. Vamos para a 13ª questão aqui. Ah, uma curiosidade, tá? Vocês vão ver aqui, ó, as questões, os números das questões. Eu tive acesso, deixa eu voltar aqui. Eu tive acesso, pessoal, àquela prova C, né? Aquela prova do tipo C, tá? De casa. Então, que você tem outra prova, A ou B, você, cuidado aí para olhar bem as opções, tá? Eu vou marcar aqui, obviamente, a prova que eu tive acesso. Lembrando que o examinador da prova que eu tive acesso, ele colocou questões espalhadas, né? Ele misturava direito civil com constitucional, com administrativo, aí processo civil até teve uma certa lógica, mas também misturou em alguns momentos. Então, estava espalhado, não estava juntinho as questões só de civil, só de processo civil, só de processo penal, por isso que vocês vão estranhar eventualmente. Então, vamos lá, questão 33 diz assim: conforme dispõe o Código Civil sobre a responsabilidade civil, assinale a alternativa correta. Outra questão também que nós comentamos durante o nosso curso, aliás, várias vezes. Item A, o dever de indenizar exige sempre a existência de vínculo contratual entre as partes. Falso. Como a gente sabe, meus alunos aqui sabem, a responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual. A responsabilidade civil contratual é aquela gerada por um desrespeito, uma ofensa a uma norma negocial. Já a extracontratual, também chamada de aquiliana pela doutrina, é aquela espécie de responsabilidade civil produzida por uma ofensa, um desrespeito a uma norma legal. Daí o nome extracontratual, beleza? Então vamos lá, B de bola. Aquele que causar dano a outrem por ato ilícito, certo? Tem o dever de repará-lo, beleza? Independentemente de contrato. Isso. Por quê? Porque ele trata aqui a toda evidência da responsabilidade civil pelo ato ilícito, lá o artigo 186, né, do Código Civil. Observe que ele está tratando ali da responsabilidade civil extracontratual. Então, independe de contrato. B de bola é a nossa resposta. C de casa, a obrigação de reparar o dano depende de prova de enriquecimento sem causa, nunca dependeu, né? A responsabilidade civil apenas se configura se houver culpa exclusiva da vítima, é exatamente o contrário. Quanto para quem foi, de novo, meu aluno sabe que nós estudamos as excludentes de responsabilidade civil. Então, nós estudamos aqui como excludentes o fato de terceiro, a culpa exclusiva da vítima e o caso fortuito ou força maior. Ou seja, com essa excludente de responsabilidade civil, obviamente a pessoa não vai responder, porque a sua responsabilidade foi excluída, né, pela culpa exclusiva da vítima, tá? Então, vem aqui comigo, 33, B de bola, já podemos avançar mais um pouco para a questão 40. Olha como ele salta aí, né? Durante a elaboração de um parecer técnico, o servidor deve classificar os bens fungíveis que estão descritos no processo de acordo com os ditames do Código Civil. Neste sentido, assinale a alternativa correta quanto aos bens fungíveis. Então, ele quer saber em relação aos bens fungíveis. Pessoal, nós durante o curso falamos demais, né? Os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesma espécie ou gênero, quantidade ou qualidade. São bens móveis que podem ser substituídos por outros, né? Os bens infungíveis é que não podem ser substituídos por outros de mesmo gênero ou espécie, quantidade e qualidade. Geralmente são atributos um atributo dos bens o quê? Imóveis, tá? São bens chamados de únicos por parcela da doutrina. Então, tá aí ó, o item A. Tratam-se dos imóveis que pertencem exclusivamente ao Estado. Isso aqui é bem público, né? Bem público e no máximo, né? Que a gente poderia exclusivamente ao Estado podia classificar, mas jamais fungíveis. Tratam-se dos móveis ou imóveis que se deterioram com o tempo. Não, também não, como a gente viu, são os móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Essa é a nossa resposta, né? C de casa.
E aí, vamos para a questão 41, que diz assim: João, servidor investido no cargo de técnico, analisa um contrato para verificar a validade do negócio jurídico de acordo com o Código Civil. Esse servidor deve analisar que a validade do negócio jurídico exige. Ora, ele quer a alternativa que preencha corretamente a lacuna, ele quer a correta. Ora, pessoal, é isso que eu estou falando aqui do examinador de direito civil. Ele tinha um mundo de possibilidades aqui numa questão de negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico, prazos decadenciais, o sistema de invalidades, os elementos acidentais, condição, termo, encargo, nada disso ele cobrou. Ele veio cobrar algo que é muito simplório, que são os elementos de validade. Lembrando que a gente falou aqui que os elementos de existência, durante o nosso curso, tanto de questões como teórico, os elementos de existência são manifestação de vontade, agente ou sujeito, né, ou agente, o objeto e a forma. E os elementos de validade, você vai adicionar qualificações a esses elementos de existência. Então, é manifestação de vontade séria, isenta de vício e de boa-fé, é o sujeito ou agente capaz e legitimado, é o objeto determinado, é o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou, pelo menos, não vedada em lei, né? Então, você vê a toda evidência que o item A fala disso, que o agente será capaz, o objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e a forma prescrita ou não defesa em lei, né? Até na aula eu avanço mais um pouquinho explicando aqui em todos os detalhes. E aí, a gente já pode, para o processo civil, porque direito civil você piscou, acabou já as questões. As questões acabaram numa piscadela, meu amigo. Foi rápido mesmo. Agora, processo civil teve até uma emoçãozinha, como eu disse, para você resolver, porque já foram umas questões mais robustas. Você nota aí só pelo tamanho aqui denunciado, né? Já disse para você também não ficar apegado a isso, mas você já nota que é uma questão mais trabalhada. Então vamos lá, a questão 27, que diz assim: a companhia X promoveu mudanças estruturais significativas mutilando o Morro Y, localizado no município Z, com o objetivo comercial de instalar um teleférico entre esse morro e o centro da cidade, acarretando modificação da paisagem cultural da cidade e dano irreversível ao patrimônio geológico nacional. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, após tomar conhecimento das ações, ratificou indevidamente a conduta da empresa. Então, ratificou e ele diz indevidamente, aprovando o projeto executivo apresentado depois do início das obras, o que demonstra sua autorização no prosseguimento do dano. Foi ajuizada a ação civil pública, então foi ajuizada uma ACP, beleza, por um dos legitimados legais com a finalidade de recuperação da área degradada pelas obras, a declaração de nulidade dos atos administrativos que ratificaram o prosseguimento das obras e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Diante do exposto, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro V ou falso F. Vamos lá para as assertivas. Primeiro, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação civil pública. Falso. O cidadão, pessoal, é parte legítima para o ajuizamento, como a gente estudou, da ação popular. Ação civil pública, não. A ação civil pública tem um rol maior, né, de legitimados. Lembrem-se, o Ministério Público, a Defensoria, os entes estatais, a União, os estados, DF, municípios, bem como as entidades da administração pública indireta e aquela associação que eu já disse para você, que é constituída há pelo menos um ano, é o tempo mínimo, né, de constituição, e tem aquela chamada pertinência temática. Uma das finalidades para as quais você criou a fundação, o seu fim ideal, deve se coadunar com aqueles direitos difusos e coletivos que são previstos para a ACP, beleza? Ótimo. Então, a primeira aí já está falsa. Vamos para a segunda. O Ministério Público, se não intervier na ação civil pública como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, verdade. Na ACP, pessoal, a atuação, a intervenção do membro do MP é obrigatória. Se ele não for o legitimado ativo, ou seja, se ele não ajuizou a ação civil pública, ele deve intervir
necessariamente como fiscal da ordem jurídica, né? Não é mais a denominação adequada fiscal da lei, mas fiscal da ordem jurídica. Vamos para a terceira assertiva. Uma associação que concomitantemente esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, veja, tempo mínimo de constituição, e que inclua entre as suas finalidades institucionais a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao patrimônio artístico, estético, turístico, paisagístico, né? Terá legitimidade para o ajuizamento dessa ação civil pública. Claro, foi o que eu disse para você. É o tempo mínimo de constituição, um ano, e a pertinência temática, beleza? Vem comigo a última assertiva. Admite-se o litisconsórcio necessário entre os Ministérios Públicos da União, do Distrito Federal e dos Estados. Já está errado. Não é litisconsórcio necessário, tá? É litisconsórcio, pessoal, facultativo. Facultativo, tá? Observe que ele está falando de ajuizamento da ação civil pública. E ainda que você não soubesse ação civil pública, mas fosse meu aluno, lá em litisconsórcio, eu digo sempre para os alunos, não existe no polo ativo litisconsórcio necessário. Ninguém é obrigado a litigar em face de outrem. Então, ninguém pode ser obrigado. Portanto, no polo ativo, só há litisconsórcio facultativo. O litisconsórcio necessário é no polo passivo. Beleza? Vem comigo. Essa aqui é assertiva, então, falsa, né? Falsa. Ótimo. Então, F, V, V e F. Assertiva A de avião, essa nossa questão. E aí, ó, vamos passar para outra questão aqui, a questão número 30, que também foi questão resolvida lá no curso de questões. Era idêntico, mudava só, obviamente, aqui o enunciado com outros dados, mas o objetivo era o mesmo. Qual era o recurso cabível? E era recurso ordinário, tá? Eu disse já para meus alunos, estando no curso no curso de questões, que o recurso ordinário, na regulamentação que ele recebe hoje no CPC de 2015, é cabível para o STF ou para o STJ, né? E é cabível para o STF e o STJ quando a decisão é denegatória de um dos remédios constitucionais. No STF é um número maior e no STJ é para o mandado de segurança. Vamos analisar o enunciado. Vem aqui comigo. Glauco impetrou, mandado de segurança, tá? Perante quem? O Tribunal Regional da Região X. Ora, pessoal, era um TRF. E aí você que estudou comigo já sabe o seguinte, ora, se a decisão é denegatória e foi exarada em única instância, tem que ser uma ação, portanto, originária do TJ ou do TRF, cabe recurso ordinário para o STJ. Caberia ao STF se a decisão denegatória fosse exarada por um tribunal superior, que não é o caso aqui. Voltando, para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, beleza. Contrato ilegal praticado pelo juiz federal da vara Y, da Justiça Federal, cuja área de jurisdição está subordinada àquele tribunal, beleza. A autoridade coatora prestou no prazo legal as informações e, após o parecer do MP, os atos foram concluídos ao relator. Ao final, o Tribunal Regional da Região X, por meio de seu órgão colegiado competente, denegou o mandado de segurança. O impetrante interpôs embargos declaratórios alegando que havia omissão no julgado, os quais foram rejeitados. Glauco pretende interpor recurso constitucional contra a adesão denegatória do mandado de segurança. Diante do exposto, assinar a alternativa correta. Ora, meus caros, cabe ROC aqui, recurso ordinário constitucional. Para quem? Para o STJ, porque a decisão foi exarada por um TRF. Então, cabe recurso ordinário para o STJ. Beleza? Vamos aqui, então, analisar as assertivas. A, recurso ordinário para o Supremo, não, tem que ser de Tribunal Superior. B, sim, caberá recurso ordinário ao STJ, é a nossa resposta. Já podemos avançar mais um pouco. Aí você salta para a questão 36, que fala da fase de formação, suspensão e extinção do processo, várias questões no nosso curso. Nós analisamos todas essas assertivas no curso.
o processo pode ser suspenso por convenção das partes, correto? O cara que fez, ou a nossa querida aluna que fez, ou o aluno que fez o nosso curso de questões, e é um negócio desse aqui, meu amigo, a gente bateu muito nessa tecla. Várias questões, convenção das partes, o processo pode ser suspenso, beleza? 2. A extinção do processo ocorre, conforme o caso, por decisão interlocutória ou sentença. Não, meu amigo. Se é extinção do processo, tem que ser sentença. Não pode extinguir por decisão interlocutória. Então, assertiva falsa. 3. A ação será suspensa em razão do parto, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa. Essa prerrogativa, até aí, ó, perfeito. Essa prerrogativa não se aplica aos casos de concessão da adoção. É isso aqui que está errado. É tanto para a concessão de adoção quanto pelo parto, né? Então, falsa, assertiva 3 também. Só isso aqui você já matava qual era a questão correta, né? Mas vamos para 4. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, exatamente, ajuizamento da petição iniciada no protocolo do fórum ou da secretaria. Todavia, a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu depois de sua citação válida. Exatamente, correta, assertiva 4. Então, 1 e 4, B de bola. Como nós batemos nessa tecla aqui no curso de questões. Então, mais uma vez, pessoal que fez o curso simplesmente passeou aqui nessas questões. Eu vou dizer para você, se engane não, TJ daqui vai ser a mesma coisa. Perdeu a oportunidade de fazer o curso do TJ para Pernambuco? Não perde para o TJ Ceará. Nós vamos abrir curso de questões todo mês, até a véspera da prova, começando agora em outubro. Professor, mas eu já adquiri os cursos teóricos. Quem adquirir os cursos teóricos até a publicação do edital já ganha como bônus todos esses cursos de questões e os simulados. Mas é até a publicação do edital. Depois que o edital sair, morreu Maria Preá. Para adquirir o curso de questões, aí tem que comprar, beleza? Ainda que depois você decida comprar o curso teórico. Aí acabou essa promoção dos bônus. Fechou? É até a publicação do edital, então corre e garante o teu, porque você já sabe que funciona, beleza? Então tá aí, ó, 36, beleza. Vamos para a questão 37. A respeito do tema do julgamento conforme o estado do processo, analise as afirmativas abaixo. Outra questão que analisamos muito, né? A fase de saneamento. Você não pode esquecer que no saneamento há duas fases, as providências preliminares e o julgamento em conformidade com o estado do processo, beleza? Ele está querendo saber dessa segunda fase aqui, que eventualmente, quando o juiz diz que precisa de mais provas, ele ocorre, né, a dilação probatória, porque ele tem que preparar a fase instrutória aqui do saneamento. Então vamos lá, inclusive proferindo, né, a decisão saneadora, beleza? Então vamos lá. Não havendo a necessidade de produção de outras provas, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito. Verdade. Ora, beleza. Então, não havendo, ora, como eu disse para você, nesta fase do julgamento em conformidade com o estado do processo, o juiz faz uma pergunta para ele próprio. Eu preciso de mais provas? Se a resposta for sim, aí vai para a dilação probatória. Ele vai preparar a fase instrutória. Mas se a resposta dele for não, ele já está satisfeito com o conjunto probatório que foi produzido pelas partes, então, meu amigo, ele já vai julgar o mérito. Só que ele julga antes da fase que é correta. Porque o normal é que haja uma fase instrutória para depois existir a fase decisória. Quando o magistrado julga no saneamento, ele antecipa a fase decisória. Então, haverá o chamado julgamento antecipado do mérito. Beleza? Então, correta aí a assertiva 1. Vamos para a assertiva 2. A decisão de julgamento antecipado parcial de mérito, beleza.
poderá reconhecer apenas a existência de obrigação líquida. Está errado. Líquida ou ilíquida. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Veja, dizer que a decisão é líquida é que o valor ou a quantidade do pedido é determinado. Quando é ilíquida, não é determinado naquele momento, mas será determinado numa fase posterior de liquidação de sentença. Então, o juiz pode julgar parcialmente o mérito do mesmo jeito que pode julgar na sentença, no mérito definitivo, a obrigação líquida ou ilíquida, tá? Ótimo. Então, 2 aí está errado, falso. Vamos para 3. Resolver as questões processuais pendentes, se houver. Veja, pessoal, isso aqui no curso de exercício eu coloquei no slide, né? Quais são as condutas ou as atitudes que o juiz profere na decisão de saneamento. Isso aqui é na decisão saneadora, beleza? Então vem aqui, olha o que é que ele diz. Resolver as questões processuais pendentes. Claro, é fase de saneamento. Serve para sanear vícios eventualmente existentes. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, bem como definir a distribuição do ônus da prova. E exatamente, lembra que eu disse para você que o juiz precisa de mais provas? Que mais provas são essas? As provas orais. E aí, ele vai, como prova recai sobre fato, ele vai delimitar sobre quais fatos recairá a atividade probatória. E é aqui na decisão de saneamento que ele faz isso, tá? Na distribuição do ônus da prova existe uma regra, mas ele pode aplicar eventualmente a teoria dinâmica, que a gente aprendeu lá no curso. E aí ele vai ter que dizer isso na decisão saneadora também. E por fim, são algumas das atribuições do juiz na decisão de saneamento e organização do processo. Perfeito, verdade também, a nossa terceira assertiva. E por último, o julgamento antecipado parcial de mérito deve ser impugnado através do recurso de apelação. Errado. Pessoal, só cabe a apelação de sentença. O julgamento parcial do mérito, ele é exarado, exteriorizado em uma decisão interlocutória. De decisão interlocutória cabe o quê? Cabe agravo de instrumento. Tá? E vai impugnar por agravo de instrumento, não é por apelação. Beleza? Então, 4 é errado também. Só 1 e 3 são as opções corretas, né? Então, D de dado é a nossa, beleza? D de dado é a nossa questão. E com isso, meus caros, nós terminamos essa primeira parte dos comentários das questões de civil e processo civil. Amanhã eu venho aqui no canal com um novo vídeo resolvendo as demais questões de processo civil. Então, se você fez a prova ou tem curiosidade de saber como foi o nível TJ Pernambuco, para você sentir aqui no Ceará o que é que te espera, porque note, se for Sebrasp, tenha certeza que não vai vir essa moleza aqui de civil para oficial de justiça e analista, esquece, né? Se eventualmente o edital trouxer para técnico, igual em outros tribunais, também esquece. Estou aconselhando ninguém que é técnico aqui ou vai se preparar para técnico estudar direito civil e penal antes da hora, não. Aguarda o edital. Agora, processo civil e processo penal vai cair, meu amigo. É mais certo do que a prova. Então, estude e se dedique, porque processo civil e processo penal é diferencial nesse concurso. Quem domina mais vai lá tomar posse mais cedo. Não tenha nem dúvida quanto a isso. E aí já sabe, precisando da nossa ajuda, nós estamos sempre aqui à disposição, beleza? Vamos retomar, passar essa semana corrigindo essas provas e tal, mas vamos retomar a partir da próxima semana o projeto Oráculos Concurso com todo o foco no TJ do Estado do Ceará, beleza? Convida aí a galera que até agora não se inscreveu no canal, não participa do projeto Oráculo, porque nós vamos retomar com força total. Pessoal que chegou até aqui, deixa o like, deixa o seu hypar, né? Nos ajuda e muito. Forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.